John vai dizer o seguinte: antes de alguém cometer qualquer tipo de pecado, pode ter a certeza que entrou primeiro em tentação. Então, todo pecado deriva da tentação. A tentação é a raiz de todo pecado. Todo pecado deriva disso. Algumas pessoas, embora que estão cientes do pecado que cometem, não estão cientes que foi resultado de uma tentação. Quando nós falamos de tentação, não é algo que nós pensamos, não é tipo algo muito grande. Você olha a mentira como um pecado pequeno, mas a mentira é um pecado. E a Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. Antes de você mentir, você foi tentado para fazer isso. Uma circunstância te obrigou, te levou a fazer aquilo. Então você entrou numa tentação. Por mais pequena que você vê que seja mentira, mas que ela não é pequena, é o nosso desejo de pecar que é grande. E por ser tão grande, vemos a mentira como se fosse algo pequeno. Então, é uma tentação em si. Às vezes a Bíblia usa a palavra provação para se destacar ou para falar também de tentação. Tipo, a Bíblia fala em Gênesis capítulo 22, no verso 1, que Abraão foi provado, foi testado por Deus. E às vezes essas provações, essas tentações, são para Deus revelar em nós certas virtudes que estavam ocultas, essas provações. Vamos supor, Abraão, quando foi testado por Deus, ele conseguiu perceber que a fé dele era forte, era poderosa em Deus, porque Deus havia produzido isso no coração dele. Mas a Bíblia também usa sobre a palavra tentação como uma inclinação para o ser humano fazer o mal. Então, em Tiago, no capítulo 1, no verso 13, diz, olha, ninguém sendo tentado diga Deus o tentou, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. A ninguém Deus tenta, Deus não tenta ninguém. Então, quando você vê essa palavra tentação e provação, você deve estar ciente que às vezes se deriva da mesma palavra, da mesma coisa. Mas Deus não tenta ninguém, Deus prova, assim como aconteceu com Abraão. Quem tenta é Satanás. A tentação tem a finalidade de fazer você cair. A provação tem a finalidade de revelar algumas virtudes em você que estão ocultas. Ou que algumas virtudes, ou algumas debilidades, algumas falhas, alguns pecados que estão em você, que você nunca cometeu por falta de oportunidade. Não é que você eliminou ou apagou, é que estão aí sempre adormecidos, e quando você vê uma oportunidade, você cai nesses pecados. Isso é o resumo da tentação. O que é uma tentação? Agora vamos ler o livro de Mateus, no capítulo 1, diz assim, 4. Amém. Mateus 4, verso 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarão o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse, tudo isso te darei, se me prostrares e me adorares. Então Jesus ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo. Amém, irmão? Amém? Então, meus queridos, a Bíblia declara que o Espírito de Deus levou Cristo ao deserto para ser tentado. Cristo não foi pego de surpresa, Cristo não é um coitado, Cristo foi tentado, não é porque Satanás bolou um plano para pegar Cristo tipo de surpresa, como se Cristo fosse um coitado que não sabia das circunstâncias. A Bíblia fala que o Espírito de Deus levou Cristo ao deserto para ser tentado. Mas antes desse acontecimento da tentação, Cristo havia sido batizado. Ele ouviu uma voz do céu que disse assim, tu és o meu filho amado. Ele ouviu uma voz do céu.
Ele foi batizado por João Batista, diz, ele é o meu filho amado, a quem eu me comprazo, ele é o meu filho amado. Só que depois desse acontecimento, depois de Deus falar essa palavra para o seu filho, de modo que todo mundo que estava no rio ouviu, ele foi levado ao deserto. E nesse período, Cristo jejuou 40 dias. Ele jejuou 40 dias e foi levado. Então, Satanás, ele tentou Cristo num momento não de fraqueza espiritual. Não é um momento que Cristo estava fraco, porque Cristo não pode ficar fraco, porque Ele é o Todo-Poderoso. Mas as circunstâncias pela qual o inimigo tentou o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, era um momento de consagração. Pós-batismo, ele foi batizado, abriu um jejum de 40 dias e logo após o inimigo vem para tentar Cristo. Então, nós não devemos ser menos vigilantes nesse momento de muita consagração da nossa vida. Porque foi nesse momento em que o inimigo tentou o nosso Senhor. Foi nesse momento, porque Satanás, ele tenta todo mundo que é filho de Deus. Ele tentou Sansão, homens fortes como Sansão, sábios como Salomão, santos como Jesus Cristo, valentes como Davi. Então, Satanás está nem aí para a tua estatura, para aquilo que você sabe ou para aquilo que você tem. Se você vive de acordo com a palavra de Deus, uma vida de consagração, ele vai tentar você. Ele vai tentar isso. Então, olha aqui, eu quero que vocês pensem em algo. A Bíblia diz assim: então foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jejuou 40 dias. Por que Cristo jejuou 40 dias? Cristo não jejuou 40 dias para matar os desejos da carne, porque Cristo não tinha desejos pecaminosos. Cristo não jejuou 40 dias para ser ouvido. Temos uma pressa de Deus nos ouvir, né? Nós às vezes abrimos um jejum, mas Cristo não havia necessidade de fazer isso, porque Ele mesmo disse que graças te dou, Pai, porque sei que sempre me ouves. Não foi por causa de ser ouvido pelo Pai, não foi por causa dos desejos que Ele tinha, foi para ser um espelho para nós. Porque Cristo estava no início do seu ministério. Cristo está sendo um espelho para nós. Toda vez que você vai iniciar uma obra de Deus, qualquer coisa na sua vida, você deve iniciar com jejum. Tudo isso é para nós. Assim que Cristo iniciou o seu ministério, depois do batismo, Satanás iniciou também as tentações. Antes disso, antes do batismo, você não vai ver que Cristo ia ser tentado. Houve uma época que quando a sua mãe estava, como é que fala a palavra certa? Concebida, né? Se levantou algumas perseguições, mas durante toda a vida de Cristo, nós vamos conseguir ver as tentações no momento em que Ele foi batizado e iniciou o seu ministério. Então, meus irmãos, parece que a vida de Cristo, segundo nossos olhos humanos, vamos ver que a vida de Cristo, segundo nossos olhos humanos, as coisas erradas começaram a acontecer na vida de Cristo depois que Ele foi batizado. Antes do batismo, Ele não tinha amigos que lhe traíam. Depois que Ele foi batizado, Ele fez 12 discípulos, um o traiu, as pessoas começaram a falar mal dele, começaram a desejar morte para ele, era perseguido. Então, depois do batismo, tudo começou, do ponto de vista humano, a dar errado. Tudo começou assim. Então, a ocasião em que Cristo foi traído, antes de eu expor o texto em si, eu gostaria de conversar com vocês sobre esses pequenos detalhes, né? Foi o deserto. O deserto é um lugar solitário. Cristo estava sozinho naquele lugar, mostrando que o inimigo também se aproveita dessa circunstância quando você está sozinho para te tentar. Quase todas as tentações das Escrituras aconteceram quando as pessoas estavam solitárias. Eva foi tentada no momento em que estava sozinha. Ela tinha que estar com seu esposo, mas quando ela estava sozinha foi tentado pelo inimigo. Davi foi tentado no seu palácio quando estava sozinho, sendo que ele devia estar com o exército na batalha. Sansão sempre foi tentado em cair em pecado e prostituição. Ele estava sozinho, distante dos seus irmãos. E Cristo, quando foi tentado aqui, ele estava sozinho, foi levado pelo inimigo, foi tentado de uma forma solitária. A solidão, em algumas circunstâncias, ela é perigosa sim. Aquelas pessoas que estão distantes dos irmãos são as mais propícias, que estão mais próximas da tentação. Isso é literal. Toda vez que você estiver sozinho, o inimigo vai tentar você. E nessas tentações você pode cair. Então, agora eu posso expor o texto, né? Agora eu posso começar, né, irmão? Então, no verso 3, diz assim:
No verso 3. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, disse: está escrito, nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Desejar que as pedras se transformem em pão para matar a fome ou estar satisfeito, não é uma opinião pecaminosa. Mas a intenção pela qual o inimigo fez isso era uma intenção pecaminosa. Então, Jesus podia muito bem transformar essas pedras em pães. Jesus tem tanto poder para transformar as pedras em pães, como tem poder para transformar toda a humanidade em pó. Com uma só palavra. Uma só palavra. Satanás estava insinuando que Jesus Cristo não era o Filho amado de Deus, conforme ele ouviu no batismo. Em Mateus, no capítulo 3, no verso 17, diz assim, se vocês puderem acompanhar comigo, né? Diz assim, eis que uma voz do céu dizia: este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Esse é o meu Filho amado. Então, Satanás, ele queria insinuar que Jesus Cristo não era o Filho amado de Deus. Ele supôs na cabeça de Cristo, na tentação, que você não é o Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Então, Satanás sugeriu um monte de coisas naquele período de tentação. Onde estão os sinais deste grande amor se tu és o Filho de Deus? Onde está o conforto? Tu estás no deserto, estás pior que os animais, pois todos os dias esses animais caçam e têm o que se alimentar. Mas tu estás aqui no deserto por 40 dias como se fosses um órfão. Não tem ninguém que dá suprimento para você. Você espera algum alívio do céu, mas não, são pedras. É impossível que você seja o Filho de Deus. Mas é evidente que tu não podes fazer nenhum sinal, porque tu não és o Filho de Deus. Faça um sinal agora. Se tivesses poder para fazer isso, tu o farias. Tu transformarias essas pedras em pães. Cadê esse poder? Eu bem sei que tu não és o Filho de Deus, porque se fosse, ele te concederia poderes miraculosos para efetuar milagres, para transformar pedra em pães. Olha para você, solitário, no deserto por 40 dias. Cadê esse amor? Então Satanás estava a insinuar isso na cabeça de Cristo. Cadê os poderes miraculosos? Você foi abandonado no deserto. Organiza-te a ti mesmo e vê alguma coisa para você comer, porque não tem nada. Tu não és o Filho de Deus. Cadê os anjos para te adorar? Cadê as pessoas para te adorarem? Você está aqui sozinho. Ou Deus não é seu pai, ou ele não ama você. Porque é impossível. É impossível alguém então 40 dias sem comer nada. Isso tudo, Satanás queria fazer um monte de questões para tentar Cristo, porque antes disso Jesus ouviu a voz do Pai, audível, todo mundo ouviu falar: esse é o meu Filho amado. Olha, Jesus poderia muito bem transformar aquelas pedras em pães, para mostrar que ele é o Filho amado de Deus, mas não havia necessidade, porque a palavra que ele ouviu foi suficiente. Tu és o meu Filho amado. Satanás estava a sugerir para Cristo que aquilo que ele ouviu não era suficiente. Ele precisava de alguma coisa a mais, alguma coisa extraordinária, que a palavra em si não era suficiente. Ele sugeriu isso. Pensem comigo. E as pessoas, com frequência, caem nessa tentação. Como pode o Filho amado passar por isso? Como, irmãos? E as pessoas caem nessa tentação. Eles medem o amor do Pai para com ele de acordo com aquilo que eles podem fazer, pelos milagres. Não são pessoas que estão satisfeitas com a palavra de Deus. Não são como Paulo, que diz assim: eu estou satisfeito em tudo, tanto em ter fartura como aparecer necessidade. Cristo será sempre engrandecido em minha vida. Não são como Moisés, que estão dispostos a abandonar o deserto, o palácio para estar no deserto e se satisfazer apenas com Deus. Então Satanás tenta as pessoas assim. São pessoas que não são como Jó, que conseguem dar graças a Deus mesmo quando não tem nada para se alimentar. Ele supõe, um monte de coisa. Uns, quando caem nessa tentação, diz assim: eu servi a Deus, mas nada dava certo.
Outro dizia, eu orava, mas quanto mais eu orava, as coisas ficavam mais difíceis para mim. Meus negócios não prosperam, a minha vida financeira não vai para frente. Parece que quando eu comecei a ouvir a voz de Deus, a palavra, as coisas começaram a ficar mais difíceis para mim. E muitos caem nessa tentação e abandonam a fé. Muitos caem nessa. Olha, Satanás sempre vai usar a necessidade que você tem para te tentar contra Deus, sempre. Jesus Cristo tinha uma necessidade naquele momento, que era o quê? A fome. Jesus era homem, totalmente Deus, ele sentia fome, assim como eu e você sente fome. Olha, e ele pressionou naquela necessidade, só que a necessidade que o filho tinha em se satisfazer do pai, obedecer o pai, era muito maior do que a sua necessidade física. A necessidade pelo alimento que Cristo tinha não era maior que a sua necessidade por Deus. A sua fome por Deus lhe deu força no filho para vencer a tentação. Olha, não existe nenhuma necessidade na tua vida que seja mais importante do que a tua necessidade por Deus. E Satanás sempre vai te sugerir que existe algo que você precisa mais do que Deus. Sempre vai fazer isso. Então Satanás sugeriu o seguinte: eu sei que você está fazendo jejum, mas nesse momento você necessita mais do pão do que de sacrificar, de obedecer a Deus. Às vezes ele pressiona nisso. Eu sei que você está fazendo isso é importante, mas existe algo mais importante do que isso que você está fazendo. Ele cria situações para nos fazer pecar, principalmente na nossa necessidade. Às vezes circunstâncias que você está no trabalho, você precisa mentir para fazer uma negociação, para fazer uma venda, para beneficiar alguém. Não existe nenhum benefício no pecado, nenhum. Então Satanás ele nos tenta sempre assim. Então Satanás estava dizendo, olha, seu pai não vai prover nada para você, nada. E não sei se ele realmente é teu pai. Não sei. Então você precisa prover alguma coisa para você. Então Satanás estava ensinando, olha, você precisa ser independente. O pai não vai prover para você. Olha, e nós, por causa da necessidade, olhamos para as pessoas pouco favorecidas, nós achamos que elas são menos amadas pelo Pai, por Deus. Olhamos para as pessoas com pena. Olhamos para elas com pena. Não, irmãos. Você não tem mais amor que Deus. Os filhos de Deus estão nas condições que Deus quis que eles estivessem. Então, um homem não é menos amado no céu por ter poucos recursos na terra. Não. Então estamos diante de um homem que por falta, que Satanás estava a insinuar que não havia recursos, estava tentando fazer ele duvidar do amor do Pai por causa das suas necessidades. Satanás ele não conhece os teus pensamentos, mas ele conhece as necessidades que você tem. E são essas necessidades que ele pressiona, que ele vai te fazer tentar sempre. Deus, se você é filho de Deus, faz isso. Se você é filho de Deus, a mesma tentação aconteceu quando Cristo estava na cruz. Eu estou dizendo assim, se tu és o filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós. Tu não és o filho de Deus. Tu não és, porque se fosse o filho de Deus, não aconteceria isso com você. Não. Às vezes ele nos tenta e diz assim, olha, se Deus é o seu pai, por que ele permitiu isso? Por que ele permitiu essa tristeza, essa desgraça, essa angústia, essa decepção, esse fracasso? Por que Deus permitiu isso? Se tu és o filho de Deus, ele vai nos tentando desse modo. Como se as coisas que acontecessem na nossa vida fossem coisas que estivessem fora do propósito de Deus. Então Jeremias diz assim, quem é aquele que diz e assim aconteça, sem que o Senhor tenha ordenado? Ninguém pode, nada pode acontecer sem que o Senhor tenha ordenado. A situação que você se encontra hoje foi ordenada pelo próprio Deus. Nada, absolutamente nada. Então, e Cristo estava num período de consagração, alimentando a sua alma de Deus, se consagrando, alimentando de pós-batismo. Pensa naquela alegria que você tem depois do batismo. E não só depois do batismo, jejuar 40 dias. A se alimentar de Deus. Ele estava com fome pelo Pai. E aí aparece o infeliz, Satanás. Olha, Satanás ele supôs para Cristo que era inútil ele jejuar. É inútil. Se de fato você é o Filho de Deus, qual a necessidade de você fazer isso? Será que o Pai não vai te ouvir sem esse sacrifício? Será que você precisa fazer isso, ficar sem se alimentar?
vela pela tua saúde. Você está no deserto sozinho faz tempo, você precisa se alimentar. Aqueles que realmente se alimentam, que provaram do pão da vida, que provaram de Deus, eles nunca serão atraídos pelas migalhas que o diabo oferece. Nunca. Nunca, mas nunca mesmo. Olha, alguém disse que é melhor mendigar do que pecar. É melhor mendigar do que pecar. Para um homem santo, o pecado chega a trazer mais incômodo do que a própria fome. Então, Cristo está aí a ser tentado pelo inimigo, e o Matthew Henry, ele fala assim: a gente deve ter cuidado com a pobreza. As necessidades e a pobreza são uma grande tentação para a descrença e para o uso de meios ilegais para o alívio dessa necessidade. Então fala, olha, a pobreza em si, nós olhamos para a riqueza e falamos, mas olha, a riqueza é tentação sim, mas a pobreza também é tentação. Os pobres são mais propensos a usar meios ilícitos para conseguir as coisas que não têm. Então, nós devemos lutar contra a pobreza, não porque ela é um problema em si, ou um sofrimento, mas que pode ser um meio de tentação para nós. E aquele que não tem nada sempre vai dar um jeito de ter sempre mais, usando meios lícitos ou ilícitos. Então, lute para você conseguir ter uma vida que você se sinta estável, trabalhe, estude, isso agrada ao nosso Deus. Então, meus irmãos, no versículo 4, ele vai falar assim: ele, porém, respondendo, disse: está escrito, não só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, meus irmãos, a satisfação da nossa alma está na palavra de Deus, sempre. O John Knox, ele vai falar assim, em um texto que eu citei em cima, sem citar ele, diz assim, olha, Cristo não respondeu diretamente às palavras de Satanás. É como se Cristo ouvisse tudo aquilo e desprezasse tudo, ignorou tudo aquilo que Satanás falou. Apenas usou o texto bíblico, a palavra, para confrontar, para falar, olha, mas está escrito. Então Cristo percebeu a sua astúcia de Satanás. E para não dar ouvido àquilo, ele respondeu de uma forma que frustrou a pergunta do inimigo, frustrou a tentação do inimigo, de modo que ele se sentiu envergonhado e nem tocou mais no assunto. E nós devemos combater as tentações não com as nossas argumentações, mas com a palavra de Deus. Cristo não argumentou, não falou, não, eu sou filho amado. Cristo podia muito bem falar, ô infeliz, será que você não ouviu a voz que falou quando eu fui batizado? Mas Cristo não falou isso. Cristo citou a palavra, sempre. Esquece as tuas argumentações, elas não têm poder para te livrar de nenhuma tentação. Foca na palavra de Deus, sempre, mas sempre. O pão, ele é o alimento para o nosso corpo, a palavra é para a nossa alma. O pão, a palavra, ela satisfaz, ela mantém a nossa alma viva. A palavra de Deus é o alimento para a nossa alma. Então Cristo fala, não sou de pão vai viver um homem, não sou. Ele diz, olha, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso satisfaz o coração do homem. Isso sim satisfaz. Olha, Cristo não disse de alguma parte da palavra, disse de toda a palavra, de toda. Aí eu pergunto para você, você já leu toda a palavra de Deus? Então, Cristo vai falar de toda. Quantas pessoas afirmam crer em toda a palavra de Deus, mas eles mesmo nunca toda. Cristo replicou, olha, o alimento para a alma é tão necessário quanto o alimento para o corpo. A palavra é o alimento para a minha alma, olha. Muitas das pessoas que ouvem a palavra de Deus não leem essa palavra em suas casas, não leem. Se você for fraco na palavra, você será fraco nas tentações, sempre. Antes de você tentar lutar com o diabo, luta com a preguiça que você tem de ler a Bíblia. Lute contra isso. Se você não vencer essa preguiça, você não vai vencer Satanás. Porque a única arma que nós temos de enfrentar o inimigo é a palavra. É isso que Cristo usou. Não usou estratégia, não usou toalhinha, não usou azeite, não usou nada disso. A palavra só. Nossos meios não são maiores do que os meios que Cristo ordena na sua palavra. Então eu vou falar para vocês, meus queridos, carreguem as vossas mentes da palavra de Deus como um soldado carrega a sua arma quando vai para a batalha.
Ela precisa estar cheia, iniciem a palavra. Carregam essa palavra não apenas nos vossos braços, mas no vosso coração, na vossa mente, onde quer que vocês forem, seja na mão ou no coração. Levem a palavra de Deus, guarde a palavra de Deus, ela te guardará de toda a tentação. Você guarda a palavra, ela te guarda da tentação. Sempre ela vai fazer isso. O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém. Sempre será assim. Se você não guarda a palavra, você não tem guardado nada para te livrar das tentações. Nada. A Bíblia fala no versículo 4, no verso 5, vocês puderem me acompanhar. Gostaria que vocês me acompanhassem mesmo, tá bom? Diz assim, verso 5. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos darás ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Irmãos, Satanás, ele persistiu no mesmo assunto, dizendo: olha, tu não és o Filho de Deus. Tu não és o Filho de Deus. Assim como Jesus, ele vai sempre nos fazer pensar que nós não somos filhos de Deus. Às vezes ele vai nos fazer olhar para o nosso passado, para os pecados que nós cometemos no passado, para nossas debilidades que temos cometido nos dias de hoje, no presente. Vai falar: Filho de Deus não faz isso que você faz. O Filho de Deus não comete o pecado que você comete. Você não é filho de Deus. Ele vai te fazer olhar mais para a tua maldade, para a tua necessidade, do que para Deus. Ele sempre vai supor em nós que nós não somos filhos de Deus. Ele é capaz de mergulhar nas profundezas do abismo e para trazer à superfície os pecados que Deus já lançou no mal do esquecimento, só para te fazer pensar que você não é filho de Deus. Sempre ele faz isso. Ele ataca a nossa consciência. Como ele não tem poder de levar nenhum filho de Deus para o inferno, então ele inferniza a vida dos filhos de Deus aqui nessa terra. Sempre assim. Essas acusações, às vezes a pessoa fala: não, o Espírito Santo está me acusando. O Espírito Santo não acusa ninguém, quem acusa é Satanás. A pessoa às vezes comete um erro, um pecado, fala: o Espírito está me acusando aqui. Que Espírito é que está te acusando aí? Não é o Espírito de Deus, não. O Espírito Santo convence de que você pecou, de que você errou e que você precisa se arrepender. A acusação não, a acusação vem e diz: você não merece, você não é, você é hipócrita. Não adianta você orar hoje porque você amanhã vai pecar. Orar para quê? Essas são as acusações de Satanás. Você não é filho. Olha para os teus irmãos, eles não são assim. Às vezes o inocente nem sabe, às vezes, que os irmãos às vezes cometem coisas piores do que ele. Sempre ele vai nos fazer assim. Olha, e Satanás, é como se ele olhasse para Cristo e falasse assim: se você transformar, olha, se você se jogar daqui para baixo e conseguir sair livre daqui, as pessoas terão uma admiração por você. Você deixará de ser visto apenas como filho do carpinteiro e começará a ser visto como filho de Deus. Você precisa provar que Deus tem um carinho especial por você. As pessoas tentam assim Deus hoje. Querem provar que Deus tem um carinho especial por eles. Nem o Filho de Deus tentou a Deus até esse ponto. Nós temos esse desejo de falar: eu sou de Deus. Quem nunca tem que falar isso aí? Eu preciso bater no peito: eu sou de Deus. Isso não acontece comigo, não. Eu sou de Deus. Às vezes nós tentamos Deus. Então, você será visto com mais prestígio. Você será visto com mais honra. Isso que Satanás está falando. Olha, você precisa mostrar isso para as pessoas olharem para ti com glória. Então como ele não pôde matar Jesus, não tem poder para fazer isso, então o que ele fez? Ele colocou esses pensamentos, ele começou a falar assim: olha, se joga-te daí, mostra que você tem poder para isso, joga-te. Então olha, como ele não pôde matar o ser humano, não pôde matar Cristo, ele colocou esses desejos, essa voz. Ele estava a incitar Jesus a se suicidar em si, se joga desse monte, dessa torre, se joga aqui. Ele transportou Jesus para um lugar alto e disse: se joga aqui, porque você precisa provar alguma coisa. Já que você não consegue transformar algo a pedra em pau, porque você não tem poder para isso, então pelo menos prova a Deus se realmente você é filho dele, usando uma promessa, um texto bíblico, algo que ele mesmo prometeu. Vamos fazer um texto para ver se você é filho de Deus. Vamos fazer esse texto aqui, Jesus. Está falando para Jesus. Vamos fazer esse texto.
Então, Satanás, ele não obriga, ele não tem poder para obrigar ninguém a pecar. Ele vai mostrando, que ele vai colocando esses desejos no coração, esses pensamentos. Ele faz isso, faz aquilo, se suicida, usa droga, vê pornografia, mente, faz isso. Ele vai fazer sempre isso. Então, assim como no jardim, né, ele mostrou a árvore para Eva, o fruto, mas ele não obrigou a Eva a comer. Ele mostrou a mulher bonita para Davi, mas não obrigou ele a se deitar com ela. Mostrou a mulher para Sansão, mas não obrigou ele a se deitar com ela. Mostrou, ele vai mostrando um monte de coisa. Ele vai abrir os teus olhos. Ele vai abrir e você vai conseguir ver coisas que te levam a pecar. Não é que você tem visão de águia, não. Você fala, eu tenho uma visão de águia aqui. Eu consegui ver algo que ninguém viu. Não. Ele vai falar, eu consigo ver coisas que ninguém mais consegue ver. Então, às vezes, irmãos, aí eu falo um pouquinho com vocês, né? Como Cristo não tinha desejos pecaminosos no seu coração, não se sentiu atraído por isso, por glória. Quando você faz maravilhas, milagres, as pessoas admiram você. Isso que Satanás está insinuando para eles. Faz maravilhas, faz pessoas te admirarem. Como Cristo não tinha desejos pecaminosos no seu coração, ele não fez isso. Ele não fez. Porque a Bíblia fala assim que cada um é tentado de acordo com o quê? Com os desejos do seu próprio coração. Agora aí, uma coisa boa. Às vezes quando a gente fala de prostituição, adultério, feitiçaria, droga, a gente sempre fala, não, existe um espírito mal que... isso é um espírito, isso não é a pessoa que faz, isso é um espírito mal. Não, é a pessoa que faz mesmo. Não é um espírito mal, não, é a pessoa. A Bíblia nunca fala que adultério é um espírito mal. Quando Jesus viu aquela mulher adúltera, Jesus não falou, não expulsou o espírito mal dela, não. Não é um espírito mal, não. Era ela mesmo. O desejo mal do coração dela. E Cristo perdoou ela. Em Gálatas, por exemplo, a Bíblia fala assim, Gálatas 5:21, diz assim, olha o que a Bíblia faz: invejas, homicidas, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão lhes declaro que o que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então, Paulo está falando aqui, está falando sobre os desejos da carne e os desejos do espírito. Então vai falar, olha, a mentira, os homicídios, a bebedice, a glutonaria, a feitiçaria, tudo isso são desejos da carne. São desejos que já estão embutidos em você. Quando você nasce, você já nasce com isso dentro de você. Você só vai desenvolvendo. Satanás apenas te influencia. Ele coloca o desejo no teu coração. Mas o culpado é você. As pessoas às vezes acusam o acusador, né? A pessoa precisa de arrependimento. Às vezes se arrepender vai justificar, não. Isso não sou eu, não. Às vezes o esposo, o marido, sei lá, traiu a mulher, fala, a mulher, em vez de falar, não, o meu esposo precisa de conversão, de arrependimento, fala, não, isso é um espírito. Não é um espírito, não, irmão. Então, nem tudo que ele disse nessa promessa aqui, nem tudo que Satanás falou aqui, é mentira. Porque o que ele falou está escrito na Bíblia. No Salmo 91, no verso 11, diz assim: porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé pedra alguma. Então está na Bíblia o que ele citou. Mas ele citou de forma distorcida. Ele torceu o texto. Então o texto fala assim, olha, ele dará a ordem aos teus anjos que te guardem em todos os teus caminhos. Só que o Satanás está tentando levar Cristo a trilhar outro caminho, que não é o caminho do Pai. Então o texto, a promessa é para aqueles que estão no caminho de Deus. Então, quando você segue o caminho do tentador, é o teu caminho. E Deus não tem nenhuma obrigação de proteger, de livrar ninguém que está fora do seu caminho. Não tem. Então, Satanás vai supor, ele supôs isso para Cristo, supôs isso, olha. Então, Deus, ele deixou essa promessa nas Escrituras. Jesus estava atravessando o deserto, sendo guiado pelo Espírito. No caminho do Espírito, aí apareceu Satanás com uma boa opinião, né? Aparentemente uma boa opinião, uma boa sugestão, mostrando outro caminho. Olha, Satanás torceu o texto da seguinte maneira. O texto diz, olha, ele dará a ordem para que te guardem em todos os teus caminhos, para que te guardem dos tropeços. Só que Satanás, ele estava falando para Cristo, olha, cria uma situação para você provar se isso realmente é verdade ou não. Porque aí Cristo não estaria caindo num tropeço. Ele estava a se jogar, né? Ele vai se jogar, não é tropeço, aí ele se jogar, para testar Deus. Mas o texto não diz isso. O texto diz sobre tropeço.
Olha, aquela verdade incompleta, aquelas verdades incompletas, na verdade, são completas mentiras, irmãos. Ele mentiu. Ele citou o texto, mas não citou o contexto. Toda vez que você citar um texto das Escrituras, esquecer o contexto, você vai cometer uma heresia. Sempre é assim, Satanás faz isso. E os filhos do diabo, hoje em dia, quando pregam a palavra, fazem a mesma coisa. Torcem os textos bíblicos. Eles contam 99% de verdade e 1% de mentira. Só que a mentira tem mais poder para destruir o coração do ser humano. Pensa no rato, vou dar um exemplo aqui que eu li esses dias. O rato, ele morre com o quê? O veneno de rato. Não é 99% de comida, é 1% de veneno para atrair o rato. É assim. Às vezes a gente vê pessoas que pregam um monte de mentira, mas quando tem um pouquinho de verdade, eles falam assim, não, eu vou ouvir para reter o que é bom. Vamos supor que você tem um hamburgão grande, né? Um hamburgão grande. Amém, Selena? Grandão. Aí no meio do hambúrguer tem uma barata pequenininha. Você vai comer o hambúrguer só porque tem uma barata pequenininha? Não. Mas nós fazemos isso com o quê? Com a pregação da palavra. Assistimos um monte de coisa desnecessária no YouTube, falamos, vamos reter o que é bom. Por que você não rete o que é bom também no hambúrguer que você come? Se passar uma baratinha no teu prato de arroz, você não vai querer comer o arroz, não. Só passou, nem ficou aí. Então a gente deve ter cuidado. Esses homens que falam 99% de mentira e 1% de verdade, eles mostram que foram ensinados pelo próprio Satanás. Eles mostram o seu grau de parentesco com Satanás. Então, Deuteronômio, no capítulo 6, no verso 16, diz assim: não tentarás o Senhor vosso Deus, como tentaste em Massá. Se Cristo se lançasse, isso seria uma forma de tentar a Deus. Porque se Cristo se lançasse naquele lugar que Satanás o levou, é como se ele tivesse falado, olha, tivesse a dar ouvido na voz de Satanás, porque estaria exigindo uma confirmação do que aquilo que o Pai já falou para ele. Tu és o meu filho amado. Se Cristo se lançasse, se eu fizesse qualquer milagre, qualquer prodígio, é como se Satanás estava exigindo uma confirmação, se de fato. Nós queremos isso sempre, né? Uma confirmação. Satanás só sugeriu isso, olha, uma confirmação. Você precisa confirmar se de fato você realmente é. Ouvir o tentador é ouvir a tentação. Tentar Deus é ouvir a voz do próprio diabo, irmãos. Olha, o diabo, ele não pode fazer muito, mas ele vai fazer tudo o que pode para te destruir. O diabo não tem todo o poder, mas ele vai usar todo o que tem para te fazer cair. O diabo vai usar pessoas para te afastar do caminho de Deus, vai usar colegas, parentes, amigos, vizinhos, tudo para te afastar dos caminhos do Senhor. Absolutamente tudo, todas as circunstâncias, em todos os momentos. Nós devemos vigiar sempre, meus irmãos, sempre. Olha onde que Eva foi tentada, no jardim. Olha onde Jesus foi tentado, no deserto. Olha onde Davi foi tentado, no palácio. José foi tentado na sua casa. Todos os lugares são lugares de vigilância. Você não está mais em segurança quando está em casa. Todos os lugares nós devemos ficar com os olhos abertos sempre. E ter cuidado com aquilo que você ouve, com a forma que você faz de tentar Deus. Quantas vezes nós criamos circunstâncias para tentar Deus? Sabemos que coisas são erradas, mas nós fizemos aquilo e falamos, não, eu sou de Deus, vou fazer isso. Deus não vai permitir que isso aconteça. Às vezes em ruas que você sabe que tem assaltante, você fala, não, eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Jesus podia muito falar isso. Eu sou de Deus também, eu vou pular daqui, vou me jogar. Não, isso é tentar Deus. A Bíblia fala, não tentarás o Senhor, teu Deus. A Bíblia fala assim, no verso 8. Irmãos, isso fica claro para nós que Satanás, ele conhece a palavra. Conhece, mas mesmo assim não deixa de ser o quê? Satanás. Ele conhece a palavra. Ele vai usar aquilo que você mais confia para te tentar. Quando ele viu que Jesus usou a palavra, é a palavra que ele usou para tentar Cristo. Já não é mais o pão, agora é a palavra. Ele vai usar esses textos bíblicos, algumas palavras bíblicas para te convencer, para te ensinar a justificar, para te ensinar a aceitar certo tipo de coisas que são erradas. No verso 8 diz assim, novamente, o transportou o diabo para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e glória deles. E disse, tudo isso te darei,
se prostrado me adorares. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás, e só a Ele prestarás culto. Irmãos, esse é um ponto muito delicado, se fosse assim para falar para vocês, né? A pior tentação ficou reservada para o final. Olha, qualquer que seja a tentação que você já enfrentou, esteja consciente que ainda virá coisas piores. Cristo podia muito bem descansar, falar assim: não, vencia do pão, vencia de me jogar, posso descansar. Mas não, quando você pensa que tem paz, aí sobrevirá a tentação. Sempre é assim. Ele disse: olha, eu quero dar algo para você que o seu pai não dá. Você está aqui há 40 dias no deserto, o seu pai não consegue prover comida para você. Mas eu quero prover algo, não apenas pão. Eu quero prover riquezas. Eu tenho reinos para dar para você. Eu tenho reinos. Olha, irmãos, Satanás foi o primeiro a prometer riqueza, foi o primeiro ser a prometer riquezas em troca de adoração. Se me adorares, eu te darei riqueza. Foi Satanás e não Deus que inventou isso, de que se você adorar, você terá riquezas. Foi Satanás. Essa promessa foi do próprio diabo. Assim falo, os falsos profetas do século XXI, hoje em dia, eles prometem isso para as pessoas. Isso que eles prometem. Se você adorar a Deus, você vai ficar rico. Você vai ficar rico. Você vai conseguir reinos. Eles mostram que foram ensinados pelo próprio diabo. Olha, eles ensinam a buscar, irmãos, aquilo que o nosso Senhor rejeitou no deserto, na tentação. Olha, em nenhum momento Satanás tirou alguma coisa de Cristo. Em nenhum momento ele fez Cristo perder alguma coisa. Muito pelo contrário, ele queria dar. Ele queria dar riquezas. Ele queria dar reinos em troca de adoração. E Satanás estava a tentar Cristo com aquilo que sempre pertenceu a Cristo. Ele não tem nada. O apóstolo Paulo diz assim: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele promete coisas que não pertencem a ele. Ele promete alegria quando você peca, mas ele mesmo não é alegre. Ele promete satisfação, sendo que ele não tem satisfação. Ele sempre promete coisas que ele não tem. Satanás daria tudo, até aquilo que ele não tem, se por meio disso levasse um filho de Deus a lhe adorar. Os pecadores, os arruinados na terra, são um troféu do inferno. Aqueles que ele consegue arruinar aqui e levar a lhe adorar, são os troféus lá. Olha, Satanás, vocês forem para ver, em nenhum momento ele proibiu Cristo de adorar o Pai. Ele não falou assim: olha, você precisa de adorar, deixar de adorar o Pai. Ele disse assim: olha, você precisa me adorar. Ele falou: eu não quero estragar a tua adoração que você tem. Eu só quero que você aumenta mais algo. Adora a mim também. Isso é que ele faz. Isso é a crença do século XXI. Isso acontece sempre. Eu não tenho nada com religião X. Eu aceito tudo. Tudo. Isso é que nós vemos hoje. Tudo. Assim como aconteceu na Babilônia, né? Sadraque, Mesaque, Abdenego e Daniel, eles não foram impedidos de adorar o seu Deus. Apenas lhes sugeriram que começassem a adorar outros deuses também. E porque isso vai na quebra do primeiro e segundo mandamento, que diz que não devemos adorar outros deuses. Olha, Satanás, ele sempre vai nos tentar dando coisas para nós. Coisas essas que podiam ocupar o lugar de Deus em nosso coração. Olha, ele sempre vai oferecer tudo que faz bem para a sua carne, tudo, com a finalidade de fazer mal para a sua alma, com a finalidade de prejudicar a sua vida espiritual, tudo. Ele sempre oferece as coisas que podem trazer bem para a carne, mas mal para a alma. Ele oferece a fruta lá do jardim, não apenas para matar a fome, mas para matar a sua alma, a sua comunhão com Deus. Sempre ele vai fazer isso. Ele vai oferecer um monte de coisas. Então, vigiem, meus irmãos. Estejam com os olhos abertos. No século em que nós vivemos, nós precisamos estar com os olhos mais abertos do que a boca.
Precisamos estar atentos, sempre em vigilância. Olha, essa tentação aparece na nossa vida às vezes como forma de oportunidade. Quem não veria isso como uma grande oportunidade? Caramba, para um homem que está 40 dias sem comer, aparece alguém que lhe oferece riqueza, nós podemos falar, não, Deus me abençoou. Às vezes nós chegamos a chamar as tentações do diabo de bênção de Deus. Olha, ele estava dando acomodação para Cristo. Você está sofrendo esse jejum, eu quero te acomodar. Eu quero te deixar tranquilo, sossegado com o reino. Você vai poder descansar onde você quiser. Você não vai estar mais no deserto sem lugar para descansar. Você vai ter riquezas, riquezas e riquezas. Nessa ânsia de riquezas, muito que fica o prazer de ganhar, acabam por perder a sua alma e a verdadeira satisfação e o prazer da vida, que é o próprio Deus. Olha, as riquezas, a Bíblia fala que Satanás levou o nosso Senhor ao topo, mas com uma finalidade de fazer cair. O desejo, a ânsia no mundo, por te levar alto, no topo. A finalidade é uma, fazer você cair. Sempre assim. Olha, as riquezas podem ser uma tentação para nós, porque elas são muitas vezes como isca para Satanás. Ele oferece projetos. O John Owen, no livro sobre tentação, ele vai falar assim: um pescador usa uma isca, um verme saboroso para atrair o peixe. Da mesma forma, o diabo usa a isca, muito atraente para nos atrair. A isca que ele usou aqui foi o quê? Foi riqueza. Foi a necessidade de Jesus, essa riqueza. Quando o diabo tentou Cristo, ele usou as riquezas. Ele tem usado coisas para te tentar, para te atrair. E talvez você não tenha visto isso como tentações. Olha, ele mostra a riqueza, os prazeres desse mundo, para nos fazer pensar que é tudo que existe, que é o único prazer que existe. E Cristo não tratou as tentações com desprezo, não ignorou. Cristo tem todo o poder. Cristo podia muito bem fechar os ouvidos e continuar a caminhar. Mas ele revidou aquilo, ele repreendeu aquilo, tratar as tentações com desprezo, até aquelas que você sabe que você pode se livrar delas, é o primeiro passo. Então, vamos aprender com um homem que é o Todo-Poderoso, Cristo Jesus, que não tratou essas tentações com desprezo. Então, para mim encerrar, mas como os irmãos já sabem, não agora, eu vou trazer algumas aplicações para os irmãos, práticas sobre esse assunto, né? O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, no verso 13, diz assim: não veio sobre vós tentações, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape, para que possais suportar. O apóstolo Paulo diz: olha, vocês são tentados, Deus permite a vossa tentação, mas Deus não permite a vossa destruição. Ele vai permitir que vocês sejam tentados, Ele vos dará força para vencer essa tentação, para Ele vos provar que Ele está do vosso lado. Sempre vai acontecer isso. Então, o meu conselho para dar hoje para vocês, meus irmãos, é: fujam dos prazeres que chegam a ser atrativos para os olhos do nosso coração. As riquezas são totalmente atrativas, porque com riqueza você pode comprar roupa, celular, um monte de coisas. Então ele fala, Paulo, quando ele vai aconselhar Timóteo, ele fala assim: olha, fuja dos prazeres da mocidade. Todo jovem tem prazer de ter o dinheirinho dele para comprar riqueza. Os idosos, as senhoras, os senhores querem ter o dinheirinho para suprir a casa. Então, o dinheiro é algo que Satanás sempre usa para nos tentar, para satisfazer o prazer da mocidade. Então, e Paulo diz: olha, fujam desse prazer. Você precisa fugir com uma velocidade maior do que aquela velocidade que Ló usou quando fugiu, quando Sodoma estava a ser destruída, porque não mais Sodoma, mas é você que está a ser destruído por essa tentação. Então, a tua velocidade em fugir disso deve ser maior do que a velocidade deles. Então, eu falo assim: foge, não deixam ser enganados pela aparência. Os reinos que Satanás mostrou tinham boa aparência, mas tinham uma intenção má por trás. Olha,
Tudo que Satanás mostra para nós é algo aparentemente bom, mas a finalidade daquilo é sempre má. Sempre má. Pensam no fruto que ele mostrou aí no jardim. Tem uma aparência boa, mas a intenção era má, fazer ele cair. Sempre. Olha, Dalila tinha uma aparência boa para Sansão, mas o que estava por trás dela era mal. Então ele sempre embeleza os seus presentes e nos faz pensar que por algo ser bom aos nossos olhos é realmente bom. Nem tudo que tem uma boa aparência é bom. Porque a riqueza tem boa aparência, irmão. Quem é que... Sabe o que é engraçado? O dinheiro por estar sujo, por estar amassado, você nunca vai desprezar. Nunca! Por causa do valor que você acha que aquilo tem. Olha, o mundo, ele mostra uma aparência feliz, meus irmãos, mas de felicidade o mundo não tem nada. Absolutamente nada. Então, eu os peço em nome do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, fujam da aparência desse mundo, fujam. Eu oro para que os vossos olhos aprendam a ver beleza somente nas coisas que refletem a beleza de Cristo. A minha oração é que vocês sejam cegos para tudo aquilo que não reflete a imagem e a beleza de Cristo. Então, Satanás nunca dá nada sem esperar algo em troca, sempre alguma coisa. Então, qual o benefício que ele teria em tentar Cristo? A queda dele, sempre. Em Mateus 4,10, disse Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Então, todo pecado é uma forma de adoração a Satanás. Então, ele está falando, me adore. Todo pecado tem essa finalidade. Assim como toda santidade, mesmo não sendo uma música, é uma forma de adoração. Todo ato pecaminoso é uma adoração a Satanás. Então, se quisermos vencer essas tentações, sempre nós precisamos estar com os olhos abertos, irmãos. Eu vou encerrar lendo o texto para vocês aqui. Diz assim, Mateus 26:41, diz assim, vigiai e orai, para que não entrem em tentações. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha, quando a gente ouve uma palavra como essa, sobre vigiar e tentar e orar, a primeira coisa que a gente faz quando vigia é vigiar o mal que as pessoas podem fazer para nós. Só que o mal não está naquilo que as pessoas vão fazer para você. O mal está em você. A primeira coisa que nós vigiamos, às vezes, eu preciso me controlar. Às vezes eu falo, o meu vizinho aí, o vizinho não gosta das coisas que eu tenho. O colega do trabalho. Nós sempre queremos vigiar isso aqui. Onde você deve vigiar, você não vigia. É o teu coração. É aí onde você deve vigiar. Olha, porque a primeira coisa que nós precisamos conhecer para vencer as tentações é o nosso coração. Porque quanto melhor você conhecer o teu coração e as tentações que habitam nele, mais propenso você está de conseguir escapar dessas tentações. Porque você será tentado de acordo com os desejos do teu coração. Satanás não vai tentar você com algo que você não deseja. Ele tentou Jesus com pão, porque Cristo estava com esse desejo, porque ele estava com fome. Ele sempre vai fazer isso, olha. O perigo não está fora, irmão. O perigo está dentro do nosso coração. Os nossos desejos são como Judas. Jesus sabia quem podia lhe trair. E nós precisamos conhecer aquele que pode nos trair, que habita em nós. Não as pessoas, mas os teus desejos. Mas nós sempre se enganamos. Uma vez eu conversei com um amigo meu sobre tentação, sobre vigiar, e isso é literal. E às vezes de noite ele abria a janela e falava e vigiava. Abria a janela para ver o que tinha fora e vigiava. Sempre falava, vai que Jesus vai voltar, né? Vai que o inimigo está aqui. Ele fazia isso literal, ele vigiava assim. Quando ele veio me contar isso, eu não acreditei, mas eu falei, eu faço isso mesmo. Então, nós precisamos conhecer isso. Sabe, irmãos? Qual foi a última vez que você ouviu a palavra vigiar e você vigiou sobre os desejos do seu coração? Talvez nunca você fez isso. Porque você acredita sempre, ou que são as pessoas que vão levar você a pecar, ou que são as pessoas que querem fazer mal para você. Olha,
A Bíblia fala que Deus é bom. E quando você não deseja algo que é bom, você está desejando algo mal. Você não está desejando o que é bom. Então, não existe nenhum ser humano nesse universo, por mais mal que for, que pode fazer mais mal para a sua vida do que aquilo que você faz, em deixar sua alma longe de Deus. O pior mal da sua vida é aquele que você faz, por não vigiar o estado do seu coração. Olha, Jesus falou assim, olha, vigiem. Vamos supor, se você falar para um marinheiro assim, olha, você precisa vigiar porque o navio vai se afogar. O marinheiro vai estar nem aí para o tamanho das ondas que estão fora. A primeira coisa que ele vai fazer, o marinheiro experiente, ele vai vigiar se dentro do seu navio existe um furo, um buraco que águas de fora possam entrar. Ele vai vigiar pelas coisas que estão dentro do seu navio. Porque o navio ele afoga não por causa das tempestades que estão fora, né? Mas por causa do quê? Das águas que entram. Então o marinheiro experiente vai sempre buscar os erros de dentro do seu navio, para que ele não se afogue, para que ele não submerja, é assim que fala, né? Não submerge, né? Sei que são estudados, né? Afunde, né? É isso aí, então, sempre, irmãos, sempre a gente deve pesquisar o nosso coração. E o diabo, ele nos sugere que existem pessoas que são mais tentadoras para nós do que o nosso próprio coração. Ele vai falar que o coração é enganoso mais do que todas as coisas. Mais do que todas as coisas, até o próprio diabo, o nosso coração é enganoso porque o nosso coração nos engana, sempre. A gente às vezes falha nas tentações, a gente cai nessas tentações por não conhecermos as nossas fraquezas, nossos erros, aquilo que nos atrai. Olha, a minha orientação prática é o seguinte, se você sabe que é fraco em determinada área da vida, que você é sujeito a aquela tentação, fique longe. Fique distante, não chega próximo com a intenção de falar assim, eu vou resistir, eu consigo resistir isso aí. Porque pelo fato de você se aproximar da tentação, por mais que você alimenta a ideia estúpida de falar que você vai resistir, você já não resistiu. Porque se você resistisse, você nem chegaria próximo. Não, aí vem a pessoa e fala, não, eu vou resistir. Você vê algo que te faz pecar, algo que te faz eu vou resistir. Você já não resistiu. Já era. Já, porque você vai ver, vai te fazer pecar. Isso envolve muita coisa. Às vezes são amizades que te fazem pecar, que te levam em conversas torpes. Sempre é assim. Conheça as próprias fraquezas e fuja delas. Não alimenta a ideia. Eu falo isso é uma estupidez. As pessoas tentam enfrentar o pecado. Você nunca vai enfrentar o pecado. A Bíblia não tem orientação para enfrentar o pecado. A Bíblia fala para fugir. A Bíblia fala, foge dos prazeres da mocidade. Você precisa fugir disso. Porque se você quiser ser derrotado pelo pecado, é só enfrentar o pecado. Não existe um ser humano que venceu o pecado além de Cristo. Então ele nos convida a correr, a fugir sempre em direção de Cristo. Então, e nós temos tendência, acho que foi o irmão Gabriel que falou isso uma vez que pregou sobre isso, né? Às vezes nós temos tendência de negligenciar os pontos fortes da nossa vida. Às vezes você está muito forte num ponto, né? A gente acaba por desprezar aqueles pontos fortes e ir para os pontos mais fracos, esquecer os pontos fortes, né? Às vezes também vai nos tentar nos pontos mais fortes. Quando ele tentou Jesus, ele tentou com a palavra. Ele usou a palavra. Mais forte. Então, irmãos, a gente precisa fugir disso. Em Provérbios, no capítulo número 5, no verso 8, diz assim, afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproxima da porta da sua casa. Então, olha, o sábio está falando assim, olha, você não está falando, resista a mulher adúltera, não fala resista. Fala, afasta, nem passa próximo da casa dela, nem na rua. Nem na rua você deve passar. Não volta, foge, se afasta. Você tem problema com bebida, se afasta de amigos que te levam embora, se afasta de pessoas que te levam a fazer isso. Você tem problema com pornografia, se afaste de ficar muito tempo na internet sozinho. Você tem problema de ansiedade, de angústia, depressão. Procure não ficar muito tempo sozinho ou sozinha. Procure estar sempre com os irmãos, se envolver com o povo de Deus. Nele você vai encontrar descanso. Então, não tenta resistir, irmão, ao pecado. Foge dele, mas resiste a Satanás, que ele fugirá de vocês. Amém. Devemos fugir do pecado, não Satanás. Como Lutero dizia, Satanás é só um cachorro na coleira de Deus, né? Um cachorro. Cristo usou a palavra, irmãos, para nos mostrar que
Toda vez que nós usamos a palavra contra Satanás, teremos vitória. Sempre, sempre. Não existe técnica, não existe estratégia, não existe culto daqui, culto de libertação de lá, propósito daqui. Não. A palavra, somente a palavra pura. A palavra é a espada do Espírito. E nós usando essa espada na peleja, teremos vitória. A espada do próprio Deus. É impossível que pelejemos com a espada de Deus e tenhamos derrota. Sempre seremos vitoriosos, porque somos mais vitoriosos em Cristo. Somos. Bem, meus irmãos, e Satanás fracassou. Então, minha orientação para vocês é: chegue em casa hoje, estude o seu coração, estude as suas fraquezas, apresenta elas a Deus. E talvez você... Eu não tenho 5 passos para vencer as tentações de Satanás, porque ele não é burro, né? Para usar sempre as mesmas tentações. Ele vai usar sempre tentações diferentes para te fazer cair, sempre. Não tem 5 passos daqui, não existe 5 passos. Nunca existiu. Onde vai contar mais é no pensamento. Amém. No pensamento sobre blasfêmia contra Deus, ele tenta muito isso, faz duvidar sobre Deus, ter pensamentos errados sobre Deus. Por isso que a Bíblia fala assim: você precisa ser revestido da coroa da justiça, do capacete da salvação, por causa desses pensamentos malignos. Você precisa encher a tua cabeça da Bíblia. Enche a tua cabeça da palavra de Deus. Enche. Estude a palavra, medita nela dia e noite. Amém, meus irmãos? Você não pode ficar triste não, tá bom? Você tem que ficar feliz. Um ensinamento como esse é grandioso. Amém. Então, meus irmãos, chegue em casa hoje e tira da sua frente, irmão, tudo aquilo que pode te fazer pecar. Tudo. Chegue em casa hoje e tire tudo. Se tem um contato no teu WhatsApp que te faz pecar, tire. Se tem uma pessoa que te leva a pecar, procure estar o mais distante possível, falar de Cristo, procure se afastar de tudo que tem a aparência do mal para você. Amém. Mas literalmente de tudo, de tudo. Que o nosso bom Deus possa guardar o coração de vocês. Amém? Vamos orar, irmãos?